Então, começando, pessoal, desculpa só o atraso aqui da gente, porque tivemos esse pequeno problema de entrada, né? O pessoal chegou um pouco mais tarde, mas a gente gosta de poder parabenizar vocês aí por terem essa paciência e também por estarem com a gente mais um momento, né? Porque a gente hoje preparou um trabalho muito especial para vocês. São grandes palestrantes, pessoas de qualidade que estão aqui hoje para mostrar o que conseguiram colher até então. Com muita propriedade, estão fazendo o trabalho já não só aqui nesse momento, mas estão fazendo em outros lugares também. Então, eu espero que vocês gostem muito do que vai ser apresentado. Mas, começando formalmente, então, eu digo bom dia a todos. É um prazer, no dia de hoje, estarmos fazendo parte desse momento, onde o conhecimento aqui exercitado remonta desde os princípios dos tempos até o momento atual. E as pessoas que farão parte deste evento se dedicaram por longos anos a elaborarem conteúdos qualificados de pesquisa e estudos direcionados para que hoje possam falar com propriedade sobre as questões aqui abordadas. Quero aproveitar e agradecer a todos vocês pela presença, por dedicarem parte do seu tempo em busca de informações relevantes sobre o momento atual e o antigo também. Agradeço a esta casa que tão bem nos acolheu para a realização deste evento, na pessoa do nobre deputado Carlos Gianazzi e todos os seus assessores, envolvendo também todo o quadro técnico que permite realizarmos essa apresentação com toda a infraestrutura necessária. Quero agradecer a todos os internautas que participam, interagem e divulgam nosso conteúdo para todas as redes sociais, permitindo maior e melhor disseminação de ideias e interatividade. Bom, e começando propriamente então aqui com o tema, a gente apresenta o nosso primeiro palestrante, o nosso querido Maurício Eloy, que é um professor formado em História da Arte, Artes Plásticas e Linguagem Cinematográfica. Fez mais de 30 cursos em Filosofia, Sociologia, Semiótica, Processo de Criação, Cultura e Religião Comparada. Organizou 4 fóruns de ufologia no Museu de Arte Moderna de São Paulo, de 1999 a 2002. É um conferencista sobre o fenômeno UFO desde 98 e, a partir de 2013, vem se destacando com palestras em que associa antropologia e sociologia com uma visão multidisciplinar. É consultor da revista UFO e conselheiro editorial da revista Alfa de Ufologia. A gente tem na sequência o nosso querido José Alves, que é um egiptólogo independente da linha simbolista, estudioso das tradições arcanas do Oriente Médio, iniciado na Tariqat, é isso, né, Zé? Esse é o nome, né? Tá, do deserto. No xamanismo negro e no Tantra das sombras, adepto do culto da serpente e especialista em cultos ofídicos. Nasceu em São Luís do Paraná em 1967. A trajetória iniciática distancia-se veementemente das vias permissíveis das convencionais. Publicou o conto fantástico Senecta Serpentium, inserido na tradição da terrificante mitologia Lovecraftiana, que contém algumas das suas experiências pessoais da magia. O nome vai ser difícil de pronunciar aqui, vamos ver se eu acerto. Senecta Serpentium blogspot.com, é isso, né? Beleza. Consultor e palestrante de temas filosóficos e metafísicos sobre literatura fantástica e mitologias estranhas. Então, a gente tem, na sequência, tá vendo que o nosso amigo José não é pouco não, né, pessoal? E o nosso querido José Maldonado Gualda, como dizia o Zé Colmeia, olha o Gualda, Zé Colmeia! Formado em Física e especialização em Física Nuclear, publicando trabalhos em revistas Nuclear, Physics e Physics Review, sobre decaimento radioativo do selênio-77, e em 1982 passou a trabalhar na área de desenvolvimento de produtos, através do Laboratório de Física Prática, de 2004 a 2012. Foi professor de Física Ambiental, com ênfase em energias alternativas no Centro Paula Souza, e sempre se interessou pelos estudos de fenômenos anômalos, tema que ciência ortodoxa ainda não aceita. Membro da Orion Gate Group, palestrando temas na área de ufologia, apresentará a palestra OVNIs, Teoria da Conspiração ou Acobertamento da Verdade. Qual será? E o porquê da exopolítica. E, então, esses aqui são os nossos entrevistados, e a vocês todos eu tiro meu chapéu. Eu tiro minha peruca. Bom, pessoal, então, vamos deixar o nosso primeiro palestrante. Bom, bom
dia. A maioria de vocês eu conheço, algumas pessoas estou conhecendo hoje. Eu agradeço pela presença de cada um de vocês. Eu fico muito feliz a gente poder estar falando de um assunto tão sério, que é o xamanismo, que vai ser minha parte. Vou só dar uma pincelada de ufologia. Mas o meu objetivo é falar e tentar, talvez pela primeira vez, dar um apanhado do que de fato é o xamanismo e se distanciar muito da ideia do xamanismo que a gente chama de plástico, esse que vem sendo muito divulgado nas redes sociais. Eu vou mostrar aqui todos os aspectos sociológicos, psicológicos, antropológicos e, logicamente, voltado para a questão da própria magia, né? A definição da palavra xamã, o que é um xamã e por aí vai. Por que coloquei esse título? Porque o xamanismo, né, que é uma palavra de origem siberiana, ela surge ali na Rússia, né? E só que um pouco antes, na verdade bem antes, aproximadamente 60 mil anos atrás, o xamanismo ele se apresenta no território africano, ou seja, no deserto. Anos depois, para aproximadamente 40 mil anos, ele se apresenta num impulso maior na Euroásia. Por isso que é chamado os xamãs no deserto e sua estadia nas terras frias. Tudo bem? Espera aí, gente, estou me atrapalhando aqui no começo. Deixa eu passar. Quero agradecer à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ao deputado estadual Carlos Gianazzi, a Rubens, um amigo pessoal que é assessor dele e que era meu cliente na minha livraria. Eu não sabia que ele era assessor aqui, e a gente se encontrou aqui, foi uma coisa muito interessante. Quero agradecer ao músico e pesquisador Fred John, ao professor físico e ufólogo José Maldonado, desculpa, eu escrevi seu nome errado ali, ó. E ao magista egiptólogo e pensador José Alves, que está ali. Nós somos amigos há 35 anos. Eu quero aqui prestar uma homenagem a um grande amigo meu, que infelizmente ele morreu faz poucos dias atrás. Essa é a foto quando a gente se conheceu pessoalmente, e foi numa palestra na maçonaria que eu dei sobre xamanismo e ufologia, que é o Sampaio. Então dedico essa palestra a ele, uma pessoa que vai fazer muita falta, está fazendo muita falta, porque ele tinha uma maneira de abordar, de questionar muito importante, que não era aquela maneira piegas, aquela maneira chata, ele era questionador. Eu acho que a pessoa que é questionadora e sabe questionar, ela é fundamental para a gente também rever as coisas e pensar o que a gente pode mudar, o que a gente pode continuar. Então, é um amigo que eu senti muito, eu fiquei assim, só para vocês terem uma ideia, quando eu soube, eu estava no metrô, eu fiquei sentado por 1 hora, refletindo, pensando, imaginando. Então, eu dedico a ele. E quinta-feira perdemos essa pessoa tão querida também, que é a Hilda. E eu vou ler aqui embaixo, porque foi interessante o nosso encontro, ela me reconheceu, né, e ela sabe do que ela está falando, né? Veio ela até mim e ficou de frente, bem de perto, com os olhos em minha alma, e disse: eu te conheço, sei quem tu és. Me deu um abraço longo e apertado. Aí ela completou: você sabe quem é você? Sorri para ela e disse: eu sei sim. Ela disse: tá bom então, tá bom, seja bem-vindo. Foi assim o meu encontro com a Hilda. Um aplauso para eles, por favor. Os meus contatos, se vocês quiserem fotografar, eu dou uns cursos, algumas palestras, eu tenho uma livraria. Depois, se vocês quiserem, também eu tenho um cartão aqui, eu forneço para vocês, tá bom? Aqui são as informações dos meus contatos. Eu vou correr, gente, porque o tempo, vocês sabem, né? Eu uso esses 4 métodos de pesquisa, mas só para organizar minha pesquisa. Logicamente que eu não fico só preso a eles, só essa metodologia acadêmica. Logicamente, para um assunto que é invisível, na realidade são 2 assuntos invisíveis, tanto o xamanismo como a ufologia. A gente também tem que escapar por métodos não convencionais ou entendimentos não convencionais. Mas para eu certificar minha pesquisa, eu me apoio nesses 4. Isso aqui é interessante eu falar, porque eu vejo alguns discursos de uma forma geral nas redes sociais e pessoas que, principalmente que é ligada à ufologia, de que a gente tem que ter uma metodologia. De fato, temos sim.
Só que nós, necessariamente, não precisamos estar atrelado a uma academia, apesar de eu ser acadêmico, e nem mesmo a uma entidade científica. Esse é um filósofo da área científica, né? E ele fala o seguinte, que eu acho super interessante. Ó. O autor defende dois pontos de vista. Primeiro, que a ciência pode ficar de pé sobre suas próprias pernas e não precisa de nenhuma ajuda. Aí olha que interessante, a segunda parte que interessa mais. Segundo, que as culturas, procedimentos e supostos não científicos também podem ficar em pé sobre suas próprias pernas e deveria ser-lhes permitido fazê-lo, se tal é o desejo de seus representantes. Ou seja, a própria ciência ela nos coloca como detentora de verdades e não é bem assim. Logicamente que a ciência é fundamental para a gente entender e para a gente caminhar nas nossas pesquisas, mas ela não consegue trazer para nós a verdade absoluta das coisas. Vamos lá, vou começar a palestra então. A espécie humana não depende de seres extraterrestres para sua saga existencial. E quando falo existencial, é em todos os aspectos. Vamos lá, começando. À partir d'ici, je suis entré dans le plus grand musée à ciel ouvert de l'époque néolithique. Esse lugar é o deserto de Tassili. Nesse lugar existe um grupo de pinturas, no total de 15 mil pinturas. No meio dessas 15 mil pinturas, muitas das pinturas bem realistas. E tem um dado interessante no meio que eu não vou mostrar aqui, em outro momento eu mostro. As pinturas mais antigas sobre o Egito, e é um enigma, estão nessas paredes do deserto, sendo que o Egito ficava muito mais acima. Mas o que interessa para nós aqui são as pinturas dos cabeças redondas, que eu vou mostrar no meio da palestra. Olha o realismo das pinturas. Ele chama de naturalista. Né? São xamãs voando. On y découvre d'immenses récits de guerre, de conquête, de civilisation perdue. Olha que interessante, né? Um realismo para cinema. Essas pinturas ela tem aproximadamente 10, 15 mil anos para 2 mil anos de idade. É muito difícil a gente datar uma parede. Hoje existem alguns produtos químicos que você possa passar na parede e tentar datar, que chama termoluminescência. Foi assim que eles conseguiram datar olha só os aliens aí aparecendo. Datar a interferência da mão humana nas pedras das pirâmides do Egito. Esse é chamado Grande Marciano. Esse ser é gigantesco, né? Tem 10 metros de altura. É um deserto perigoso, não só pelo aspecto geográfico e também existe grupos de piratas lá. Chauvi, esse historiador, ele que é o detentor que cuida dessa caverna. É extremamente proibido qualquer pessoa pensar em entrar nessa caverna. Por quê? Nós trazemos na saliva vários tipos de bactérias. A caverna de Lascaux, que eu vou mostrar depois, ela sofreu um dano gravíssimo quando eles não sabiam que isso poderia acontecer. Então, o que começou a acontecer? Fungos começaram a comer as pinturas. Então, para impedir que isso aconteça, o próprio cineasta foi o único que entrou, ele que filma e narra. Então, só ele que não era cientista ali, que não estava envolvido com a pesquisa. A caverna de Chaville, ela foi descoberta em 1994. O que é impressionante é que essas pinturas elas são extremamente realistas e são feitas por xamãs. Eles defendem uma teoria que eu venho abraçando também, porque no chão vocês não vão perceber uma quantidade muito grande de pegadas. Pelo que eles calcularam, no máximo 2 pessoas fizeram esses desenhos, num período muito curto e provavelmente em transe.
vocês vão me perguntar o seguinte, ela lá no fundo das cavernas, todas essas pinturas, Chavô, Altamira, Xavi, Altamira, Lascaux e outras, todas as pinturas são feitas no fundo, no fosso, sem luz. Não tem vestígios de tocha e não tem vestígios de fogueira. E eu vou falar por quê mais para frente, tá bom? Vamos lá. Opa. Vamos lá, iniciar o que é o xamanismo, e eu coloco algumas afirmativas que eu venho pensando, só para a gente entender. A beleza da espécie humana está tanto na capacidade de criar e desconstruir. Seu corpo é um meio de ir ao sublime da beleza do cosmos, bem como ao encanto horror das profundezas mais sombrias. Só mesmo um xamã saberá de fato o que é o xamanismo. Aqui é uma síntese, só para a gente entender o que eu vou apresentar. Ritual, espiritualidade, mito e pensamento mágico. Espiritualidade, entre aspas, não é a espiritualidade New Age, anos 80, que agora retomou de uma forma muito plastificada. É muito mais que isso. O corpo como um veículo mágico. Era paleolítica, neolítica, mundo entre xamãs e os aliens nos gravados rupestres. Não se fala pintura rupestre, se fala gravados rupestres, né? Deus com chifre e a epifania da dinâmica, da profundidade, o mistério como origens. Isso é a chave de todo o meu pensamento, que no final a gente vai tentar entender. Aliens descobre a espécie humana por intermédios dos xamãs. Xamãs emitem sinais e os aliens chegam até aqui. Abduções por alienígenas não é de forma alguma um meio de expandir a consciência. Xamãs já fazem isso. Está errado aqui. Há 60 mil anos, porque um ano atrás se descobriu um achado arqueológico na África, contando mais 20 mil anos para trás. Vamos lá. A espécie. Vou agora, para a gente chegar no xamanismo, vou apresentar as espécies humanas. Isso não existe, viu, gente? Nos livros sérios de história, isso não existe uma dinâmica linear da espécie humana, sendo porque passaram pela Terra várias espécimes humanas. Uma delas é essa que está aqui presente, tá? Então isso não existe. Não existe, é uma invenção. Aqui está as últimas espécimes humanas que existiram aproximadamente há 60 mil anos atrás. Então, vou rapidamente. Nós viemos desse senhor aqui, ó, Homo heidelbergensis. Ele existiu aproximadamente há 500 mil anos. Nós aparecemos há 200 mil vindo dessa linhagem. E, interessantemente, quem veio dessa linhagem também foi os neandertais. Só que eles vieram bem antes que nós, há 400 mil anos. Já o florensis é uma outra espécie e o Homo denisova também. Ou seja, há 60 mil anos existiam 5 espécies de humanos totalmente diferentes uma das outras. Ok? Vou passar rápido. Uma coisa que sempre me intrigou foi o fato do ser humano, ou dessa espécie humana, que era o Homo habilis, de ficar lascando pedra por 2 milhões ou 3 milhões de anos. Quando chega o Homo sapiens e ele descobre que a gente poderia polir a pedra, isso tem um salto significativo no aspecto de toda a construção da humanidade. Porque a humanidade surge ali, nesse período, com a pedra polida. Oi. Ué. Acho que eu pulei um aqui. Tudo bem. A explosão, tá certo. A explosão criativa do Paleolítico, entre 60 e 40 mil anos. Isso pode até aumentar. O ser humano passa a ser uma espécie com capacidade simbólica. Isso nesse período com os Homo sapiens. Nós que começamos a dar significado às coisas, ao som, provavelmente a fala começa a aparecer por aí também. A possibilidade... até falei ali embaixo, é isso. Vamos lá. Esse talvez seja o mais antigo sepultamento que nós temos, de uma maneira ritualizada. Então, eu até falo que ali começa o mistério. São pétalas de rosas, né, em torno desse corpo. 25 mil anos atrás.
Um elemento importante que vai impulsionar a gente, mas apesar que a gente já usava esse recurso, que é o fogo, nós começamos a usar o fogo há 1 milhão de anos. Mas a gente começa a dar um impulso maior há 400 mil anos. E ele toma um corpo mais significativo há 60 mil anos, como o xamã começa a usar o fogo. Vamos lá. Olha que interessante. Há 2,6 milhões de anos atrás, aproximadamente, nós, há 400 mil anos também, quando estavam presentes os neandertais, nós comíamos carniça. Os vegetarianos, quando eu dou palestra para eles, eles ficam assim, mas espera aí, a carne nos salvou. Por quê? Os neandertais, eles caçavam animais de pequeno porte, lebre, enfim, eles não caçavam os bisões. Porque a gente vai ver alguns desenhos, e hoje se sabe também que a maioria dos desenhos de representação de bisão não é de caça. É outra questão, que tem até uma questão erótica que eu posso tentar falar aqui. Mas tem também rituais de caça. Então, a partir do momento que o xamã desenha um bisão de uma forma realista, ele está entrando em contato com esse bisão. Então, é nós, Homo sapiens, que começamos a comer carne vermelha. Mesmo tendo a nossa cárie dentária, não foi feita para triturar a carne vermelha, rasgar. O que vai acontecer então? Esse Homo sapiens pensa numa coisa que os outros não pensaram. Vamos assar essa carne. Ou seja, o churrascão começa ali, há 60 mil anos. Mas antes não se comia carne. Então, aí com a pedra polida, eles começam a cozinhar a carne. Por um longo tempo, essa carne é abandonada, ela volta depois. Olha que interessante como que é a história da humanidade. Olha só a figura desse, por isso que a gente está dando trabalho, né? Olha a cara do Homo sapiens, não é? E esse aqui é o nosso, falar assim, nosso papai. Vamos lá. Só que assim, há 60 mil anos, ou de 70 para 60 mil anos, aconteceu um dos maiores desastres geológicos da história do planeta Terra. Quase que a nossa espécime sumiu. Todas elas, todas as 4 espécies. Nós não sabemos como a gente conseguiu lutar contra essa nuvem tão gigantesca que assolou o mundo, o planeta inteiro. Talvez essa saída das terras quentes para as terras frias foi uma opção. Tá? Vamos lá, vou correr. Outra coisa que eu descobri na minha pesquisa, juntamente com outros pesquisadores, que o uso do cogumelo, que é uma planta psicodélica, eu gosto de usar essa palavra porque a palavra alucinógeno, apesar da etimologia, dá um referencial positivo para a palavra. Mas, em termos psicológicos e medicinais, ela tem um sentido totalmente negativo. Porque a alucinação, para o médico ou para o psicólogo, ele é um quadro de doença psicológica. No caso do xamã, não é assim. Então, eu uso a palavra psicodélica. Nós temos na nossa dieta o cogumelo há 1 milhão de anos atrás. Nós já usávamos cogumelo. Nós começamos a ter impulso com o uso do cogumelo, mesma coisa com relação ao fogo, há 60 mil anos atrás. Vamos correr. Olha aqui a pedra lascada, só para você ter uma ideia, são vários tipos, e a pedra polida, e a primeira ferramenta também de atrito, e que vai trazer para a gente uma ideia de conflito. Isso é importante também para o nascimento da humanidade. A gente tem que pensar que essa coisa de uma paz eterna, uma paz sublime, isso não existe. Isso é uma coisa que a gente tenta, e a gente pensa, e a gente inventou. Os atritos, eles existem. Até no ato sexual tem atrito. O atrito ele vai existir eternamente. Vamos lá. Essa moça, atrás tem um xamã com uma máscara, lá atrás, desculpa. Um xamã, quer ver que vai aparecer? Sai da frente aí, ali. Tá vendo ele com a máscara lá? Ó? Essa é uma mulher Homo sapiens, você vê que a estrutura corporal dela é diferente. E o rapaz que está com ela é um neandertal. Aí é uma coisa bacana desse filme, porque hoje se sabe que nós, humanos, nós temos 20% de gene neandertal e 40% de alface. Nós somos mais plantas do que neandertais.
E essa cena prova, então, ele demonstra através dessa cena, não só a ideia do fogo, dela mostrar como faz o fogo, mas essa proximidade, de fato, dos Homo sapiens com os neandertais. É uma cena bonita da Guerra do Fogo. É simples. Acabou o gás, gente? Olha, aproveitem. Guardem essa técnica. Tem tribos ainda que existem na África, e até mesmo aqui na América do Sul, na América Central para a América do Sul, que ainda fazem fogo dessa maneira. Agora, logicamente que é um ato mágico. Você tirar um fogo desses materiais é um ato mágico. É um ato xamânico. E é interessante a expressão dele. Quer ver? Olha, ele fica assim... Olha o xamã ali, tá vendo? 2, na realidade. E é interessante que esses xamãs só aparecem nessa cena do filme todo. Olha que interessante, né? É uma cena linda. Eu chorei quando eu vi a primeira vez. Eu sou chorão. Eu fiquei assim encantado. Vocês já assistiram esse filme? Olha, assistam. Esse que é o Neandertal, ele anda com fogo aceso, que ele pensa que não tem como fazer antes de conhecer ela. Então ele vai andando com esse fogo. Aí tem uma cena, não vai quebrar o lance de eu falar. Tem uma cena que eles caem no rio e o fogo apaga, ele fica num desespero tremendo. Aí vem a música, porque a civilização, a humanidade, ela começa a nascer aqui, nesse momento que o fogo é usado dessa maneira, não só para a gente se alimentar, para a gente se aquecer, mas ritualmente falando. Eu chamo de linguagem primordial por uma questão acadêmica apenas, tá? Olha só, a denominação do xamanismo é uma convenção de um sistema primitivo, de primevo, não primitivo de ruim ou primitivo de algo que é menor, não é nesse sentido, mas de primeiro mesmo, que a antropologia adotou de um povo siberiano manchu Tungus, que pode ser escrito ou falado como Saman, ou ali, mais americanizado, xamã. E seu significado mais verdadeiro, porque eu fui pesquisar alguns autores e eu cheguei à minha definição um pouco antes da definição dessas pesquisas todas. A definição mais próxima seria aquele que vê no escuro, mas eu vou um pouco mais além. Além dele ver no escuro, ele faz no escuro, porque essa palavra faz tem a ver com feitiçaria, o ato de fazer. Tá? E eu coloquei alguns exemplos de xamãs aqui da atualidade mesmo, xamãs. E esse americano, eu coloquei até de propósito, lembra um pouco chamando o filme, que a gente acabou de ver. Viveiro de Castro é um dos maiores antropólogos da atualidade, ele dá uma definição muito precisa, muito interessante, eu vou ler rapidamente que o tempo está passando. O xamanismo pode ser definido como uma capacidade manifestada por certos humanos, ou seja, não é qualquer um, de cruzar as barreiras corporais, né? E adotar a perspectiva de subjetividades não humanas. A gente vai ver no decorrer da palestra. Sendo capaz de ver os xamãs não humanos como esses se veem, ou seja, como humanos. Os xamãs ocupam o papel de interlocutores ativos no diálogo cósmico. Cósmico no sentido mais amplo da palavra. Não só cósmico do universo, como de outras realidades. Eles são como diplomatas, ele usa muito esse termo, que tomam a seu cargo relações interespécies, operando de uma arena cosmopolítica, olha que interessante, onde se defrontam as diferentes categorias socioculturais. Viveiro de Castro, um antropólogo, ele não tem nada a ver com ufologia, não tem nada a ver com essas pesquisas, mas esse livro é interessante, se vocês tiverem a oportunidade de adquirir, vai nos mostrar de fato o xamanismo.
essa imagem, talvez uma das mais antigas de um xamã transformado ou travestido de animal. Né? São em torno de 40 para 10 mil anos. Olha o título, feiticeiro. Lembra? O xamã faz feitiçaria, feiticeiro. Vamos lá. Alguns exemplos rapidamente para vocês verem de que o xamã não é aquele que se veste como se faz, né? Agora aqui na nossa era moderna. O cara monta um site, ele se veste de índio americano e tem um nome indiano. E está lá o nome do templo, do espaço dele, Nossa Senhora não sei das quantas. Ou seja, olha a lambança que ele faz. E chama isso de xamanismo. Não tem nada a ver com xamanismo. Vamos lá. Talvez, como a gente vive da descoberta arqueológica, né, talvez por enquanto, esse é a peça mais antiga usada para um transe ligado à música. Essa flautinha. 32 mil anos de idade. E quem tocava ela? Aquilo que eu vou falar logo no final, chamado de Deus cornífero. A primeira representação que nós temos de arquétipo mágico é um homem travestido de animais, não só de bode ou touro, mas também de leão. O leão não leva chifre, mas ele é chamado de Deus cornífero. Tem a ver com erotismo, e a gente vai ver daqui a pouco. O tambor também, eu posso até um dia, se vocês quiserem, dar uma palestra só sobre o tambor. O tambor, ele é um instrumento cosmológico. Não adianta, se a pessoa ela quer de fato um resultado xamânico, mesmo ela não sendo xamã, com relação ao tambor, ela tem que fazer esse tambor. Há, até para vocês terem uma ideia, xamãs na Sibéria, que eles tiram parte do tecido aqui, dessa parte da perna, aqui, ó, eles arrancam parte do tecido para fazer a baqueta. Mas eu falo isso depois. Me perguntem no final vai ter as perguntas, eu explico o que acontece. O couro, que eles chamam de pele do tambor, muitas vezes é feita pelo animal guia dele. Mas ele também pode colocar, se ele quiser, pedaço da pele dele. O sangue dele também pode estar presente ali. Para a nossa cultura moderna, tecnocrata, cientificista e muito racional, não entende isso. Né? Logicamente que a gente vai entrar sempre na ideia do julgamento. Olha só, talvez nos mais antigos registros de tambores sendo tocados por xamãs travestidos ou transformados em animal. Olha aqui. Essa baqueta aqui, ó. Ele que parece uma espécie de uma cabeça de cavalo, ele envolve com a pele da perna dele. Plantas sagradas não são drogas. Logicamente que a área médica vai chamar ayahuasca de droga, peyote de droga. Ai, Tommy, você veio. Vai chamar de droga, né? Peyote, ayahuasca, cogumelo, e não são. No sentido de que essas substâncias, usadas de uma maneira correta, ela pode nos trazer vários benefícios. Inclusive, o Viveiro de Castro, neurocientista, ele está conseguindo reverter um quadro gravíssimo de surto de mulheres, então, assim, grande quantidade de mulheres com depressão profunda lá na Paraíba, e ele está usando a ayahuasca de forma terapêutica, e essas mulheres estão conseguindo ter a vida normalizada. No Rio de Janeiro tem um psiquiatra que usa a ayahuasca para eliminar de uma forma rápida totalmente a dependência de heroína e cocaína. Isso não se divulga na televisão, gente, porque eles não querem que isso seja divulgado. Enfim. Olha só que bonitinho um cogumelo aqui. Nós, quando usamos o cogumelo num sentido ritual, ou mesmo num sentido que a gente pode usar o cogumelo, essa substância, também para promover a nossa criatividade. Não é só atrelada à religião ou ao xamanismo. Muitos poetas, escritores e artistas, o Kandinsky usava cogumelo. Anthony Artaud usava peyote. Certo? Anthony Artaud, o dramaturgo. O que escreveu Admirável Mundo Novo, o Aldous Huxley, usava também várias substâncias, não era só uma. Para eles conseguirem
potencializar o processo criativo. Eu vou mostrar isso historicamente. Quando o homem, nós Homo sapiens, começamos então a desenvolver o xamanismo. Vamos lá, olha aqui a quantidade, vou passar rápido. Olha aqui, não é uma sociedade de cabelos enrolados aqui, viu? Tennessee McKenna, parece, né? Comigo, olha lá. Eu pareço com ele na idade. Tennessee McKenna, Narbi está vivo ainda, deve estar em torno de 60 anos, e McKenna morreu faz assim, uns 10, 15 anos. Os dois defendem e são cientistas sérios, com artigos importantíssimos. Quando se faz um artigo nas revistas científicas, é assinado por um grupo de 25 cientistas, em média, para dar o aval se esse artigo ele tem valor ou não. Então, eu estou mostrando pessoas que estão validando de que essas substâncias elas não podem nos prejudicar se a gente souber usar de maneira adequada, correta, de uma maneira bacana. Esse é um dos maiores estudos já feitos pela academia, onde se mapeia o uso de drogas e de substâncias psicoativas. Vale lembrar, não é só o ser humano que usam essas substâncias. Insetos, plantas, existem pólenes que elas jogam algumas flores para elas entrarem em estado de transe. Tem estudos recentes que a biologia está descobrindo. É algo muito assustador ainda para a própria ciência. Animais, como macacos, também usam substâncias para entrar em transe ou para fazer outros tipos de experiência. Vamos lá. Algumas referências, se vocês quiserem fotografar, livros sérios que tratam desse tema. Tennessee McKenna tem bastante ali. A maioria são antropólogos aqui. Deixa eu ver. São todos, né? Todos são antropólogos aqui. Pode passar? Opa, não? Pode? Aqui a base da minha pesquisa deixa eu ver se eu consigo mostrar o nome dele aqui, ó. Aqui em cima é Jean Clotet. Jean Clotet, que cuida da caverna que eu mostrei lá no início da palestra, tá? A mente da caverna. Esses antropólogos, eles são tão importantes porque no início de 2000 eles retomam a pesquisa das gravuras rupestres, porque a ciência tinha abandonado pelo fato de eles não conseguirem dar uma resposta para o público, nem para a ciência. Como pode um homem, uma mulher, fazer desenhos tão realistas há 35 mil anos atrás? Como a ciência não tinha, elas abandonaram. Eles retomam de uma maneira mais surpreendente. Eles estão sendo combatidos constantemente. No final do livro, que eu tenho até ele aqui, no final do livro, os xamãs da pré-história, no final ele coloca todas as críticas, mas ele vai rebatendo e mostrando quanto que eles estão equivocados, de que, de fato, as cavernas são usadas para rituais. Vocês entenderam o que está escrito ali embaixo, né? Não? Está escrito assim: há fogo no céu. É uma mulher siberiana. O timbre da voz dela está assim porque ela está em transe, porque ela já usou cogumelo ou outra substância. Ela ingere o fogo para provocar um fenômeno químico dentro do corpo, que a ciência não consegue explicar, para dar um impulso maior no seu... Não façam isso em casa, que pode ser danoso para vocês. Isso só um xamã consegue, viu? Os lábios, eles ficam inchados, mas eles não queimam. O corpo em transe é um outro corpo. Nós, seres humanos, não temos só um corpo, nós temos vários corpos, né? Vou correr, gente, porque você sabe, é muita coisa. Xamãs que se transformaram em animais ou insetos. O corpo do xamã é um veículo transfigurado e virtual. Olha só o que significa, na sua raiz, a palavra virtual. O termo virtual vem do latim medieval. Putz, faltou um M ali. Virtualis, cujo radical virtus foi mantido e significa virtude, força, potência. É essa a referência que eu estou dando. Por isso que o corpo do xamã é uma potência, é virtual. Beleza? Aqui é um registro feito naquele livro A Caverna da Mente, de uma maneira científica, mostrando o processo de transe, do estágio totalmente, que a gente chama de abstrato para o figurativo. Esse é o processo. A arte é assim, sabia? A arte sai do figurativo e vai para o abstrato.
Isso é um registro feito pela academia, mas os xamãs já faziam. Olha que interessante, vou mostrar rapidamente. Aqui já são registros de xamãs fazendo a mesma coisa que a ciência atual fez, registrando o processo de transe nas cavernas. E ele vira um insetoide, olha que interessante, que lembra esses insetos que aparecem, se vocês conhecem um pouco sobre as abduções, coincidentemente não, e eu levanto uma tese bem polêmica, que para mim pode ser uma projeção do imaginário popular para convencer que esses insetos são de origens que pode beneficiar a raça humana. Porque esses insetos estão presentes na cultura do xamanismo o tempo inteiro. Não é interessante? Isso é um registro feito pelos xamãs. Do mesmo processo, é um registro científico até. Aqui são xamãs transformados em animais. Você tem aqui aquele que eu mostrei, do homem moderno. Aqui fica em Tassili, aqui é no Brasil, transformado em onça. Uma mulher transformada em abelha e por aí vai. Tá? Olha a cobra bem grandão. Olha os cogumelos em torno dele. Ele tem um pênis ereto, porque o xamã, quando ele está em transe, de fato, sendo ele homem ou mulher, ele fica excitado, porque o erotismo ele é presente o tempo inteiro, por isso que chama também até de corpo transfigurado, de certa maneira. E aqui é no deserto no deserto da Argélia. Aqui são andorinhas, aqui na África também. Olha que interessante, aqui você tem duas misturas, né? A mistura, né, da idade de animais e peixes. São xamãs transformados em peixes, porque o xamã ele pode ir para qualquer lugar que vocês possam imaginar, até mesmo lugares que aparentemente a gente acha que não existe. Essa é a base de tudo que vem por detrás do xamanismo. Esse é um Deus que a gente vai chamar de Deus cornífero. E ele toca uma flauta. Daqui a pouco eu vou mostrar. É aquela flauta que eu mostrei lá no início. Essa pintura fez com que a academia se afastasse de qualquer possibilidade de pesquisa, porque eles não conseguiram entender por que essa representatividade mais antiga de culto do ser humano. Essa é a outra, que fica na mesma caverna. Caverna dos Três Irmãos chama, tá? Olha só que bonito, isso aqui é a foto da caverna. Olha que interessante. O feiticeiro, que é chamado de feiticeiro, ele fica lá no topo. E vocês têm os animais aqui. Olha a quantidade de animais pintados. Vamos passar rapidamente. Olha só, uma síntese da transformação desse indivíduo em animal. Aqui é um ato erótico, um xamã, o mais antigo representação de um homem-pássaro, um xamã transformado em animal ou corpo de animal. Você vê o pênis dele ereto, a vulva dessa bisão fêmea bem saliente. Você tem um vetor que aponta a uma relação erótica. A gente tem que entender que a relação erótica é um pouco diferente da relação sexual. Não é só a questão da sexualidade ali. Isso é um ato mágico. Você tem aqui, então, um pouco para baixo, talvez a mais antiga representação de um totem na história da humanidade. Esse desenho fica a 20 para 40 metros abaixo da caverna de Lascaux, é um fosso, sem luz alguma. Por quê? Lembra o significado da palavra xamã? Olha aqui que interessante. Vou passar porque é tanta coisa, gente. Opa. Aí eu vou lá para a área do Zé Alves, ele manja muito mais do que eu. Você tem essa representatividade aqui, que tem pode ter em torno de 20 mil anos, e você tem essa aqui muito próxima. Olha o Horus. Finca essa lança aqui em um animal cornífero. Mas olha que interessante. Umas coisas se dialogam. This is one of his code dresses. For each of the rites, there's a special dress. It's Ko, the sun. To the right and to the left, there are mouthless faces. These are spirits, the masters of sun rays. There are no mouths to prevent them from eating a man's soul. How does he get there, the Timer shaman, to his fantastic illusory world? The secret paths of the Ngomto Sokin are unlikely to be discovered, but it's still possible to see the Kamlania.
Оно начинается так. A rare, unique Mas desculpa, sight. esqueci de falar aqui. Os xamãs sempre estão com os olhos tampados. Olha a boca já inchada, tá vendo lá? A boca inchada. Ele finca uma lança com um guizo na ponta, no fígado. Aos nossos olhos é terrível, não é? Mas a história se repete em Lascaux, no Egito e nesse raro documentário. E ele está lá, ó, saltitando no seu transe. É o ápice do transe maior, depois de todo o procedimento que ele faz. A gente pode chamar isso de gozo mágico. Para nós, isso é algo surrealista, né? Algo incomum. Olha lá, voando. E ele não está ali, viu, gente? Ele está em outros lugares, em outra realidade. Ele limpa depois, aí não. Разум The отказывается mind refuses to believe that the Vou reality passar of what porque o we have nosso tempo seen. tá. Então é o seguinte, o que eu quis mostrar? O xamanismo ali na caverna de Lascaux, você viu a relação erótica, a questão da própria dor, que ela é presente o tempo inteiro. Depois lá no Egito e aqui, nesse raro documentário, eu já tentei procurar ele inteiro, não consigo achar, e só achei esse fragmento, que é um pequeno pedacinho, né, do documentário. Opa, desculpa. O xamanismo ele se apresenta em todas as grandes civilizações, sem exceção. Todas que você possa imaginar, o xamanismo está presente. O Egito, ele tem, o Zé vai falar mais com propriedade, ele tem uma excelência no trato do xamanismo. Tá? Museu do Imaginário e os aliens no deserto. Aqui levanta uma tese de que o paleocontato não surge na vinda dos alienígenas para a Terra. Surge no momento em que os xamãs, no uso do cogumelo em forma ritual, ele consegue emitir um sinal de imagem para um determinado tipo de alien. Só que esse alien não consegue dar o retorno. Mas é uma espécie de antena parabólica. Esse alien começa, então, a investigar de onde veio isso. E eu vou me baseando muito nas crônicas das grandes civilizações. Então, nós temos como referência só as crônicas que nos mostram que essas naves vieram aqui de forma física, de alguma maneira, e esses aliens também. Mas antes nós não temos nenhum tipo de prova que eles estiveram aqui. Que período? Entre o Neolítico e o Paleolítico. Não temos. A única referência que nós temos são de pinturas de uma gama gigantesca de alienígenas nas paredes dos desertos, principalmente dos desertos. E depois, com a chegada das grandes civilizações, eu não vou colocar aqui Atlântida, nem Lemúria, porque é outra história, tá? Mas eu vou partir da Suméria, Egito, os astecas, a China. Você vai ter referência nos seus textos sagrados ou nas crônicas de alienígenas e naves espaciais. Geoglifos, a possível comunicação dos xamãs entre a terra e o céu, não ao contrário. Saara, naves e representações do solo. Eu vou correr um pouquinho. Para entender o que é um geoglifo. Geoglifos são construções ou desenhos ou montagens feitos sempre no solo, seja em terra, areia, tá? Ou mesmo no gelo. Geoglifos existem desde aproximadamente 15 mil anos para cá, talvez mais. Existem alguns geoglifos feitos no século XIX. Né? Encontraram recentemente vários geoglifos de forma geométrica, totalmente xamânica e mágica, na floresta amazônica. Infelizmente, a gente descobriu por causa do desmatamento. Se não fosse o desmatamento, a gente não descobriria. Viu como o atrito, às vezes, eles não dão certas informações importantes? O Paul Delvaux é importantíssimo porque ele vai descobrir o que a gente vai chamar e vai apontar muito o que a gente chama de linhas-leis. São linhas sagradas ou descobertas ou desenvolvidas pelos xamãs. Aqui é uma tese levantada por Collins, onde ele acha que xamãs captavam ondas energéticas
de uma constelação chamada Cygnus X3. E essa Cygnus, a gente só consegue ver ela através de um telescópio. Só que o pessoal do Saara já sabia da existência dessa constelação há 10 mil anos, 6 mil anos atrás. Como os Dogons sabiam de Sírius. Olha só, uma nave. Eu sei que a imagem não está muito boa, porque foi um amigo que colheu isso aqui. Você tem uma nave aqui. Todas as imagens que eu vou mostrar agora são interferências artificiais feitas pela mão humana. Olha aqui. Lembra daquela imagem primeira que eu mostrei, que muitos arqueólogos achavam que era um túmulo, mas eles... Ó, tá vendo aqui? E aqui uma nave gigante. Eu vou mostrar de novo, rapidamente. Aqui. Opa. Eita. Olha aqui, que naves. Tá vendo aqui, bem grande, aqui, ó. Aqui e aqui. São interferências. Olha, aqui a gente tem uma pequena sonda com 3 anteninhas e uma nave. Né? Olha lá. Aqui já nos Estados Unidos é uma representação de um homem. E você tem aqui de novo, tudo visto pelo céu. E o que chama atenção é que aqui você tem um cavalo. Isso é falado pelos próprios arqueólogos. Só que o cavalo chega aqui em 1500. Mas para o xamã isso não existe, essa coisa de tempo, lugar, espaço. Não existe para ele nenhum tipo de impedimento. Né? Vocês podem ver, talvez, um dia, um tipo de um animal, nada a ver com a nossa estrutura, por exemplo, aqui nas Américas, ter sido desenhado numa parede, sei lá, de Minas Gerais. E você ter lá um elefante. Pode acontecer. Porque essa ideia de tempo e espaço para o xamã ela é totalmente diferente da nossa. Olha a vista do espaço. Ou seja, esses xamãs faziam essas representações para quem tivesse a habilidade de olhar do cosmos para cá. Tudo bem? Quando descobriram essa imagem, colocaram um nome inadequado, chamaram de astronauta. Ao meu ver, isso é um xamã em estado de transe, acenando para o cosmos. E ele é gigante, numa montanha. Vamos lá. Aí eu lanço uma ideia, inclusive em outubro vai sair um artigo meu, pelo menos foi isso que me falaram, na revista UFO, onde eu aponto a interferência de uma técnica de luz no caule das plantas, dos agroglifos, dos verdadeiros pelo menos, onde existe lá uma modificação que faz com que ela possa ser dobrada. Ela não é amassada. Mas eu levanto uma tese. Seria os aliens mesmos que estão fazendo aquelas representações? Será que não são as plantas? Quando você estuda o xamanismo, a possibilidade de a planta se manifestar também é muito grande, porque a planta tem consciência. Hoje existem vários livros aí de cientistas apontando a consciência das formigas, das plantas e por aí vai. Vamos lá. O paleocontato surge então em 1933 e depois é reforçado em 53, ou seja, muito antes de 1967 com Erich von Däniken. Com essas imagens, esse livro é importante que mostra que os Dogons tiveram contatos com civilizações de Sírios, isso há 10 mil anos atrás. Esse é um livro importantíssimo, não tem em português, infelizmente, mas ele também apronta questões xamânicas importantíssimas na construção da pirâmide. O Zé pode até falar mais do que eu depois. Por que a pirâmide está no centro do planeta Terra? Né? Tem tudo isso. A Aurora, do Robert Temple, também mostra que o Egito tem muito mais que 5 mil anos, através do descobrimento de uma técnica de termoluminescência, que provou que a interferência nas pedras tem em torno de, no mínimo, 12 mil anos. Entidades ou seres sobrenaturais desenhados por xamãs. Posso também chamar de alienígenas. O erro da ufologia de forma geral é entender que a palavra alienígena está apenas associada a extraterrestre. Um alienígena ele pode vir de qualquer lugar. Xamãs travestidos de seres que eles desenham nas paredes. Isso são fotos atuais, de 2000 e pouquinho. São xamãs, com várias entidades. Cabeças redondas, estou correndo, esse é o Henry Lott. Cabeças redondas foi uma civilização que existiu na Argélia,
em torno de 5.000 anos, 3.000 anos. É que é difícil datar esses tempos assim. Mas o que chama a atenção é que eles desenharam uma figura muito próxima ao alien, que a gente chama de cinza. Olha que interessante. Isso numa parede, é o céu aberto, naquele deserto que eu mostrei na primeira imagem, o primeiro filme. Xamãs voando. Olha aqui. Estou passando rápido que o tempo está passando. Esse aqui chama muita atenção, que lembra os cinzas de novo, né? Um grupo de ainda tem tempo. Um grupo de alienígenas. E aí, se a gente for lá para o filme do Spielberg, olha só que interessante, né? Os Grey. Interessante. Esses cinzas dão trabalho, viu? Não confie neles, não. Olha só que interessante. Você tem um ecetoide aqui, muito interessante, né? Porque, de novo, eu falo, o imaginário da era moderna, nas abduções, se vê como líder seres parecidos com gafanhoto. Isso são relatos dos abduzidos. Isso aqui não tem nada a ver com ufologia, vamos falar assim. Isso aqui é uma representação de um inseto. Mas o que chama atenção é essa imagem aqui. E os xamãs em transe, dançando, e esse inseto com essa mão gigante segurando alguma coisa que a gente não consegue identificar. Certo? São imagens de alienígenas em pinturas autênticas, rupestres, ou grafismo rupestre. Nós vamos observar um xamã aqui e um Grey. Olha só. Vamos mostrar ele? Ó. Olha a representação, baseado nos relatos tanto dos contatados como dos abduzidos. E você tem aqui um xamã e eu mostro algumas representatividades que lembram essa vestimenta aqui. Eu não consegui achar uma ampliar essa imagem, mas é muito parecida. Aqui, certo? Não é um fake, isso é uma imagem foi retirada uma referência de um museu da Índia. É um arqueólogo que tirou essa foto. E aqui é interessante que é uma lâmina que fala, né? Onde tem um ritual xamânico, vamos falar assim, é conduzido por uma espécime de seres alienígenas, chamados simplesmente de seres. Eles não têm uma tradução para o nome deles, são seres. E conduz Ra. O Zé depois dá uma aula para vocês aí, que esse cara aí manja, viu? O corpo chama como veículo, Deus conífero. Está acabando já a minha palestra, por incrível que pareça, hein? Senhor dos animais, além do jardim da infância, as terras frias, onde tudo começou, onde o xamanismo toma impulso e a humanidade aparece de uma maneira brilhante, com todos os seus erros, com todos os seus acertos. Os xamãs abrem as portas, então, para o mundo dos mistérios. E ao corpo transfigurado e inominado. Para a gente entender isso, tem que estudar muito profundamente o xamanismo. O nosso corpo não é tão simples como a gente entende. Ele pode ser muito mais do que a gente possa imaginar. Essa caverna, ela mostra para a gente, ela é pouco falada, ela é pouco mostrada, mas vocês vão ver um ser bestial interessantíssimo que foi descoberto nessa caverna. Isso tudo nos meados... a pesquisa se deu mais nos meados do início de 2000 mesmo, porque lembra que eu falei que a ciência ela deu uma recuada, né? Essa é a caverna. Vocês conseguem ver a cabeça bestial aqui? Ó. Uma gravura de um homem com cabeça bestial. A gente não consegue identificar que ser é esse. Certo? Eu não vou ler muito aqui, senão... Olha aqui, na caverna dos três irmãos, você vai encontrar o Deus cornífero, nessa representação, com uma flauta aqui, pênis ereto, dançando. Aquele é a original também. São duas, na realidade, que aparecem. Olha aqui, que interessante, né? No geral, essas representações não eram de caça. Era uma outro tipo de representação. E ampliado, para vocês terem uma ideia, onde que ele se encontra? Ele se encontra, então, a mistura, né, uma mistura com esses animais todos sobrepostos. E ele aqui, dançando num ritual de xamanismo, em meio a esses animais, usando essa flauta que eu mostrei lá no início.
o ser humano, essa espécie Homo sapiens, é um grande mistério. Ela é mais misteriosa que um alienígena, gente. Ela é mais, sabe assim, fantástica do que a gente possa imaginar. Então eu coloquei os três, esses três são na mesma caverna, que é a caverna dos três irmãos, que foi descoberta por 3 meninos, e são os 3 deus que a gente chama de deus cornífero. Xamã, deus cornudo ou cornífero, tocando flauta. Olha só que interessante. E aí, lá para os anos 2000 também, um pouco antes, se descobre essa pequena estatueta, que é do tamanho desse microfone aqui. Eles descobriram fragmentos de um, como chama, de marfim, e foram juntando e deram nesse elemento aqui, nessa configuração, nessa escultura de um leão. Eles dataram 36 mil anos, mas recentemente descobriram mais fragmentos. Sabe quantos anos tem isso aqui? 40 mil anos. É chamado também de corníferos. O leão é um deus cornífero sem um chifre. Aí a gente vai lá para a história, né, o Rei Leão, o Tarzan, o Leão Rei das Selvas. Isso tudo é de referência xamânica, que fica no nosso imaginário, na nossa cultura. E é uma coisa misteriosa, é uma coisa que mexe muito com o nosso interior profundo, né? E é interessante que essas imagens são descobertas nas profundezas da Terra, e é nas profundezas mesmo, não é que houve um fenômeno climático, geográfico, que fez com que ela se afundasse. Não, foi feito para que ela ficasse na mais profunda profundidade. Na mais profunda situação que esse objeto tem que ficar, ou seja, como se ele estivesse tentando mostrar para a gente, porque o xamã tanto ele pode ir para cima como para baixo. Então essa representação que eu citei lá na frente, lá no início, de alcançar os abismos mais profundo que a gente possa imaginar. Então essa é a tentativa figurativa dessas peças. E todas elas, gente, foram descobertas por acaso, todas, a não ser a exceção da caverna de Xavi, que o arqueólogo, através de alguma intuição e até mesmo de pesquisa, ele desconfiava que tinha uma caverna por ali, até que ele achou um vento sendo soprado num pequeno orifício. Mas esses objetos todos que eu mostrei, essas pinturas, caverna de Chavô, caverna de Lascaux, Altamira, foram descobertas aparentemente por acaso. Fenômenos aliens em plano físico se apresentam nas antigas grandes civilizações. Não houve aparentemente contato em terra. Isso que eu falo na história recente, assim, das grandes civilizações. Não coloquei Atlântida, não coloquei Lemúria. Por parte dos extraterrestres, antes das grandes civilizações, mas xamãs registraram aliens em pinturas a partir do período Neolítico, como eu mostrei um pouco agora há pouco. Os registros de Ares e suas naves na história se dá nas crônicas, como eu falei também, fins do Neolítico, com aqueles muros, com aquelas pinturas todas. Nosso corpo, o corpo humano, é um veículo de sofisticação mágica para determinado grupos de pessoas. Talvez os aliens greys se interessam por isso. Olha que interessante. Aqui são registros das vimanas, se vocês pegam lá, são registros de naves que se deslocam de maneira tecnológica registrada nos livros sagrados. E não é só no Mahabharata, são vários textos de outras civilizações também. Eita. Para fechar, a humanidade adormecida. Os sonhadores veem através das malhas um mundo quadriculado. Distinguem somente aberturas enganadoras e agem em consequência, sem saber que esses quadriculados são apenas fragmentos insensatos de um todo enorme. Gustavo Meirink. É isso, gente. Por incrível que pareça, eu economizei 30 minutos. Nunca aconteceu isso na história da humanidade. Fred, eu mereço um prêmio, um Oscar. O Kikito.
Pessoal, a gente está preparando para vocês aqui uma atração artística aqui que em minutos vai estar presente. Só que a gente não vai poder fazê-la aqui. E na hora certa, eu vou deixar aberto o espaço para perguntas para o Maurício, por enquanto. E assim que eles finalizarem lá do outro lado, eu vou chamar vocês. E aqui no lado tem um espaço bacana. Aí vocês assistam esse momento, deve demorar uns 7 minutos. A gente volta. O Zé complementa com esse raciocínio do porquê que a gente levou vocês para lá. E a gente continua para cá agora com a palestra do Zé, falando sobre os sumérios e os egípcios. Tá bom? Esses minutos, então, que faltam para a gente ir para lá com todos vocês, é o tempo que o Maurício vai responder algumas perguntas, né, Maurício? Eu já volto já. Fiquem à vontade. Na verdade, eu pensei nesse título, eu não expliquei porque eu pensei que eu ia me estender no meu tempo e eu não me estendi. Na verdade, é assim. Isaac Newton, junto com alguns cientistas, no século XVIII, eles montaram um grupo secreto chamado Colégio Invisível. O Colégio Invisível o objetivo era retomar questões científicas que estavam ali bem presentes, bem atuais, mas também retomar a ideia de um conhecimento ocultista profundo, como a alquimia, a magia e por aí vai. Tanto que hoje, puxa, isso eu não sei. Eu sei assim, que hoje na Biblioteca Imperial, não sei o que, da Inglaterra, eu não lembro o nome da biblioteca, enfim, você tem lá os registros das anotações que o Isaac Newton fez da transmutação do metal de qualidade ruim para ouro. Isso prova que o Colégio Invisível de fato existiu e que ele era envolvido com alquimia. E depois, nos anos 60, se fez um grupo onde tem, nesse grupo, Jacques Vallée, né, mais para frente, na realidade, o Louis Pauwels, o Jacques Begier, e funda o realismo mágico. Funda o realismo mágico. E eu coloco a umidade adormecida, foi uma ideia que eu até compartilhei com meus amigos, eles acharam interessante, pelo fato de que a gente, às vezes, não dá conta de quanto que a gente tem ainda de mistério e de quanto que a gente tem de conhecimento secreto, e que muitas vezes, nessa era moderna, por mais que a gente tenha muito mais comunicação, é muito mais difícil de a gente saber a verdade. Que é tanta coisa que se joga por aí e que não é verdade, e a gente fica no estado, como diz o Louis Pauwels no prefácio do livro Despertar dos Mágicos, a gente fica adormecido. É isso. Você vai perguntar? Que sentido tem transferir os conhecimentos das terras quentes para terras frias, quando o resultado, a história provou que deu no que deu agora? A gente muito adormecido, perdido num monte de informação e sem ter feito um uso adequado, talvez. Mas quem falou que essa estrutura é popular? O xamanismo, ele existe, mas não é esse das internets. O xamanismo, ele não está atrelado à ideia do bem e mal, que nós inventamos. Nós inventamos a ideia de bem e mal. Ele não está atrelado a isso. O xamanismo, ele tem compromisso com nada, a não ser compromisso com aquilo que pediram para ele. Entende? Nós inventamos isso. Nós inventamos que existe algo que nos beneficia e algo que nos destrói. A moral, isso tudo nós inventamos. Até o amor nós inventamos. Se a gente pegar esses aliens, se de fato eles são reais, eles não têm essa questão sentimentalesca que a gente tem. Não que isso não seja bacana, é bacana, eu acho que tem que ter, existe. Mas a gente tem que pensar, quando a gente estuda o xamanismo, pode esquecer moral. Não enquadra no xamanismo. O mundo deu certo. O ser humano também deu certo. Os problemas, eles existem e vão existir sempre. Nada se soluciona de uma maneira tão instantânea como a gente pensa. Para a gente chegar nessa estrutura aqui, olha quanto tempo que a gente passou. Nós existimos aproximadamente 6 milhões de anos.
a espécie mais antiga que a gente pode chamar de ser humano. Só que essa espécie, gente, só tem, em termos de humanidade, 50 mil anos, não é nada. E a gente construiu muita coisa. Eu acho muito perigoso esse discurso. Não estou enaltecendo a espécie humana, só estou mostrando que ela, a partir do momento que a gente tem acesso a certas questões, a gente consegue coisas extraordinárias. E a gente construiu muito mais do que destruiu. Mas não que isso também seja importante, entende? O que é importante que o xamã, seja ele ou mulher, nos dá a dimensão de que essa vida não é só essa, de que essa estrutura é uma entre tantas. No futuro, bem no futuro, e num longínquo futuro que a gente vai entender o que a gente está conversando aqui. O xamã não tem tempo, ele não é nem do passado e nem do futuro. Parece meio complicado para entender, mas é isso mesmo. E aí, mais alguém? É isso mesmo. Entendeu? Então, quer dizer, uma coisa transcendente. É legal que você falou. É legal, bacana essa observação, porque assim, o xamã, porque ficou muito no estigma da atualidade. Mesmo os antropólogos, hoje, eles mudaram muito a ideia do que é um xamã, porque o próprio Darcy Ribeiro fala, por isso que eu coloquei aquela frase, só um xamã sabe o que é o xamanismo. Não tem como a gente teorizar o que é um xamanismo. O xamanismo se apresenta de maneira diferente em cada cultura. Só que assim, há um slogan nas redes de que o xamã é um curandeiro. Existe curandeiro que não é xamã, mas eu garanto para vocês que todo xamã pode ser curandeiro. Por exemplo, há uma outra falha no estudo da antropologia de que eles igualam que a pagelança seria um ritual xamânico. Nem toda pagelança é xamânica. Mas o xamanismo pode estar em qualquer pagelança. Entende como funciona? Isso que você falou é interessante. Então, por exemplo, existe o bem e o mal sagrado, o bem e o mal profano. Para a gente entender isso, aos nossos moldes é muito complexo. A gente vive numa realidade capitalista de que tem que pagar conta de luz, onde a dívida que é da prefeitura é passada para a gente. Como que a gente vai tentar imaginar que existe realidades fora dessa? E o sistema faz isso de propósito, para a gente não acessar o que ele acabou de falar, essas realidades. É para isso que funciona o xamanismo. E os aliens, ao meu ver, eu posso estar errado, eles ficam de uma maneira espantadíssima. Como pode um ser nenê, 50 mil anos não é nada, gente, conseguir usar o corpo físico ou os corpos que ele tem e voar para qualquer dimensão? E os aliens usam uma máquina, apesar que eles usam de uma maneira diferente do que a gente imagina. Entende o que eu estou querendo falar? E logicamente que o sistema vai nos convencer de que nós somos medíocres. Mas pega a história. Um dia que vocês estiverem na casa de vocês, devagarinho, vai estudando a história. A história do período até o Neolítico é uma das coisas mais impressionantes, porque a gente só está aqui, essa espécie, porque a gente desenvolveu, conheceu, sei lá como foi que surgiu isso, o xamanismo. E não tem nada a ver com alienígena. O xamanismo é uma coisa humana, uma coisa primitiva, uma coisa sobrenatural, uma coisa inominável, terrificante e, ao mesmo tempo, encantadora. Ela carrega o terror e o encanto, ao mesmo tempo. Isso é uma ideia muito atual. Agora, a gente tem que entender o que é o amor. Logicamente que a gente não quer que o planeta entre em guerra constante, né?
sim, claro, lógico. Pode. Sim, você está certo. Só que a gente vai além disso. Vou dar um exemplo. Quando Stalin assumiu o poder, sabe o que ele fez, gente? Vocês vão acreditar. Ele ia em casa, porque os tambores, em várias culturas siberianas, era feito por um xamã patriarcal ou matriarcal. Não existe gênero no xamanismo. Você é um xamã mulher. Não existe isso. Mas, enfim, era feito por um xamã X lá atrás. Esse tambor é passado de família em família. Sabe o que o Stalin fez? Ele ia nas casas, eles descobriam que tinha xamãs lá, pegava o tambor e queimava. E matava o líder, ou o xamã importante. Ele matava, ele queimava o xamã. Ele jogava um xamãs em vala. Alguém fala isso em livro? Jogava. Na época da ditadura aqui no Brasil, eles mataram um monte de índio xamã, vários, eles não querem. É isso mesmo, é. Um controle absoluto. Por isso que eu acho que... Porque eles querem apresentar para a gente uma nova forma, a maneira deles. Porque o xamã não tem limite. Como você falou, um xamã, essa cura não é uma cura placebo. Não adianta a gente pegar um tambor. É bonito fazer. Eu tenho muitos amigos que são neo-xamãs. Eu já dei palestra para o Daime e eles adoraram. Eu falei, vocês não estão praticando xamanismo. Vocês estão praticando daimismo. E eles aceitaram o que eu falei. A nossa sociedade é pouco rançosa, porque existem essas brigas. Gente, eu não estou condenando ninguém. Cada um faz o que quer. Mas a gente tem que colocar as coisas certinhas. Hoje, o terapeuta, minha família é de terapeuta, usa a palavra xamã porque ela vende produto. Não é? O abduzido, o bonzinho, o ET vende. O mau ET não vende, não faz dinheiro. A gente sabe. Não faz dinheiro. Não é? Então, ele cura o ET, vem de branco, não é? Tudo bonitinho, olho azul, cabelo louro. Então, isso, historicamente falando, é recorrente. Mas você está certo. Só que assim, a gente tem que pensar que o xamã não é só um curandeiro. Contação de história, feitiçaria, filosofia, literatura, tudo veio desse indivíduo, desse homem, dessa mulher. Esses contos que eram falados em torno de fogueira, no xamã que acessava realidades tão extraordinárias. Ele contava, olha, fui na estrela, sei lá, de Sírios, e lá tem um pessoal que é assim, lá na África. Entende? O xamã é uma coisa interessante, é um feiticeiro mesmo. A palavra, vocês viram o que significa a palavra feitiçaria? No sentido simples. Acabou? Agora que está ficando empolgado. Agora que há várias perguntas. Então é isso, gente. Eu me estendo nas... Querem fazer mais uma? Aqui da flecha? Inominado? Tá. Essa realidade aqui, para o xamã, ela é mero instrumento. O corpo inominado é isso. Então, para ele, isso aqui é apenas um recurso. Ele é morto na vida e é vivo na morte. A gente não entende isso, né? Ele é morto na vida e vivo na morte. Entende? É nesse sentido. O Zé vai explicar isso mais para frente ali. O Zé manja mais também. Então, o xamã mesmo. Por que eu falo assim? Quando uma pessoa na internet fala, eu sou o xamã, sei lá o que. Mentira. Nem se chama de xamã. E outra, é isso mesmo. E eles raramente se apresentam. Raramente. Se vocês forem para Cusco, Machu Picchu, o tal do... Como que ele chama lá? O Puma. Esquece, esse Puma é um picareta. Estão gravando aí? Grava não, gente. Não tem nada de xamanismo. Aquilo é uma enrolação psicológica. Não que a psicologia não seja importante, mas ali os xamãs estão escondidinhos nas cordilheiras dos Andes para ninguém encher o saco deles. Porque o assunto é sério, né?
Logicamente que a pessoa pode ter xamã na cidade? Pode ter. Mas ele não vai, aquilo que você falou, se apresentar, ir na televisão. Olha, vou flutuar agora aqui. Não é assim que funciona. O xamanismo está longe dessas estrutura de sistema de uma vida chata. A gente está vivendo hoje uma vida chata. Nunca a gente teve na história da humanidade, eu falo como historiador, um porre. Aí você quer pegar a sua maletinha com os seus 10 livrinhos, uns com gomelinho na mala também, e vai lá para uma montanha e ficar lá no sossego, porque, olha, tá difícil. Tá difícil porque a coisa desengrigolou total. Quando a gente se afastou da feitiçaria, porque essa palavra também não pode falar, porque a palavra feitiçaria traz, na ideia do acadêmico, das pessoas de uma forma geral, um sentido tão inadequado e errado, porque fala. Porque o xamã ele é um feiticeiro, gente. Ele é um indivíduo que não tem limite. E não tem mesmo. Todo mundo numa casca de nós. Como aquele livro, O Universo de uma Casca de Nós, se você pegar de um sentido simbólico, é isso mesmo. A gente vive numa casca de nós. Alguns quebram. E olha, não é fácil. Não é fácil. Vou contar uma coisa rapidinho. Quando eu estava com 7 anos de idade, vocês vão entender por que eu vou falar isso. E tem a ver com o que a Hilda falou para mim. Eu sei quem tu és. Ela soube porque ela não me conhecia. E eu e o Zé, nós nos reconhecemos nos anos de 1986, não foi? Ele sabe quem eu sou e eu sei quem é o Zé. Um feiticeiro, tipo assim, um homossexual, ele sabe quando o outro cara é homossexual. Um ladrão sabe quando o outro é ladrão. E o feiticeiro sabe quando o outro é feiticeiro. Mais ou menos isso aí, não tem explicação agora. O Maldonado, eu tenho que agradecer em público o Maldonado. Eu não sei se eu cheguei a agradecer ao Maldonado em público ainda, porque em 2013 eu me afastei várias vezes da ufologia por várias questões que uma hora até explico no final. Ele me convida em 2013 para dar uma palestra no GEAS. Quando eu retomo uma das palestras, eu tinha parado desde 2000. Aí eu encontro com ele num evento de ufologia, achei ele um cara inteligentíssimo, gente boa pra caramba, e por aí vai. E assim, ele me convida. E é legal que o Maldonado ele tem uma visão muito ampla das coisas. E a gente pode falar que ele tem características xamânicas profundas. Eu não sei se ele é um xamã, mas que ele tem características, ele tem. E assim, foi assim. Aí ele me traz, eu venho fazendo palestras desde lá para cá, em torno de 20 para 25 palestras mensais. Mas é que a gente vai fazer agora uma apresentação, daqui a pouco. A gente vai ter um painel no final aqui para vocês perguntarem mais coisas para os três. Aí vocês fazem bastante perguntas, tá bom? A gente vai agora dar sequência às meninas que estão esperando a gente lá fora. Eu convido vocês a irem com a gente lá, assistirem esses 5 minutinhos e voltarem para cá para o Zé dar continuidade nesse processo aí, tá bom?